José Castilho, antes de mais, os parabéns. Muito não é obrigado. todos os dias que se tem um prémio da Academia Portuguesa de História. Para já, qual é o significado deste prémio? Portanto, podes situar-nos o contexto? O prémio, portanto, a Academia Portuguesa da História atribui anualmente alguns prémios, um deles na área da História Moderna e Contemporânea, e este prémio é patrocinado pela Fundação Calouste Gulbenkian e, portanto, eu concorri com o meu livro Os Deputados da Assembleia Nacional 1935-1974 e foi-lhe atribuído o prémio de referente ao ano de 2010. Convenhamos, portanto, que é um estímulo para ti, É sempre todos um os prémios. estímulo, qualquer prémio é sempre um estímulo. Este, atendendo à instituição que o concede e ao extremo rigor que a Academia põe na análise dos trabalhos históricos, é um incentivo ainda muito mais gratificante do que qualquer outro. E é um estímulo para também novos trabalhos em que estás a fazer. O marcelismo, deixa-me fazer isto, portanto, já do que falámos há pouco, é uma época, portanto, que te está a ocupar largo tempo. De alguma forma, vivendo como vivemos dias menos animados, encontras alguns paralelismos na situação que estás a analisar ali naquela fase antes enfim, muito antes do 25 de Abril, mas de alguma forma há paralelismos com, enfim, os dias desanimados de hoje. Vamos ver, do ponto de vista político também. Que foi quando eu despertei, quando eu tomei consciência cívica, chamemos assim. Nos últimos anos do marcelismo havia um ambiente de chumbo quase irrespirável. Sentia-se que havia qualquer coisa no ar, não sabíamos muito bem o quê, mas de facto havia um bloqueio. Um bloqueio que neste caso estava relacionado fundamentalmente com a situação de guerra em que se vivia e para o qual não se via nenhuma perspectiva. Atualmente, é lógico que temos a questão da liberdade, portanto, vivemos em liberdade e isso à partida... Não tem nada a ver, ok, eu estou a dizer falta de saída nenhuma, de perspectivas. Sim, de maneira nenhuma quer dizer que estamos pior ou estamos iguais. Quer dizer, para já temos de facto a liberdade que é um bem absolutamente incontornável, só que de facto vivemos outra vez num ambiente de bloqueio quase. Não se vêem perspectivas. Portugal caiu outra vez. Tivemos uma fase, estou-me a recordar, quando foi na altura da Expo e do europeu, os portugueses eram sorridentes e pareciam confiantes, e neste momento a sociedade portuguesa vive numa quase, como diria, numa apatia ou num desalento. É mais fácil dizer desalento, porque não só pela crise, mas porque não se descortinam muito bem saídas. Zé, será que nos deixámos deslumbrar pelo ter? Hoje em dia temos muito mais coisas, mas se calhar somos menos, temos menos ambições, não temos o mar já para descobrir, mas talvez descobrir o Portugal que temos cá dentro? Eu acho que, de facto, nós tivemos um período de encantamento, chamemos-lhe assim, e agora estamos aqui na realidade. E a nossa realidade, de facto, está muito circunscrita. Nós estamos reduzidos a um retângulo de 89.000 km², que no fundo é uma gota nesta Europa imensa em que estamos... Achas que o trabalho do historiador, para além do trabalho de cada um de nós na sua profissão, o trabalho do historiador, ao andar a escavar no tempo, na história, pode ajudar-nos a perceber o que é que, tendo corrido menos bem em épocas anteriores, podemos evitar que aconteça hoje, nos nossos dias? A história, do meu ponto de vista, a investigação histórica permite-nos perceber, quer dizer, compreendendo o passado, permite-nos talvez perceber também o presente. As melhores opções para os dias de hoje. É porque, não que eu tenha da história uma visão apologética, chamemos-lhe assim, mas de facto permite-nos compreender o país que somos.
e de facto compreender o que somos, perspectivar, retificando o futuro. Na construção do presente, quer dizer, porque nós vivemos sempre um bocadinho numa perspectiva messiânica, etc., e esquecemos que o futuro se constrói construindo o presente. O presente. Deixando agora de lado o José Castilho, que vai continuar as suas investigações, vamos assim recuar um bocadinho rapidamente no tempo. Quando eras pequenino, já querias ser historiador, nomeadamente, quando entraste em Gavião, alguma vez imaginaste que era este... Não, no Gavião ainda não, se bem que eu sempre tive alguma aptidão para a área das humanidades. A minha inclinação para a história aparece-me sobretudo já depois em Porto Alegre, quando comecei Tu foste até que ano, lembra-nos? Eu saí no princípio do primeiro ano de teologia, e quando quis perceber, eu sempre tive uma tendência muito grande para tentar perceber as coisas. Eu não sou minimamente suscetível de me guiar pelo que os outros dizem. Eu tenho que perceber. E para perceber nós temos que ir ver. E foi nessa altura que eu comecei de facto a interessar-me pela história. E há uma outra história na história da tua vida, que é a história da música e do órgão. O órgão ficou para trás, como é que estamos? Completamente. Mas em Alcaíns ainda foste lá dedilhar um bocadinho. Quer dizer, mas de facto nunca mais tive oportunidade de tocar. E de facto as coisas, sabes que sem isto não é bem como andar de bicicleta, embora se continue a arranhar, mas para tocar mesmo é um trabalho diário quase. Pronto, só assim um rodapé final. Como vai a historiografia que o Sr. Bispo nos solicitou e a vocês os especialistas? Portanto, sei que tem havido alguns encontros, a história muito do rápido. sucesso de Porto Alegre, cuja hipótese foi ventilada no último encontro de Alcaíns, está ainda numa fase embrionária, estão-se a tentar definir parâmetros, equipas de trabalho, etc., mas de facto ainda é muito cedo para falar disso. De qualquer forma, vamos ficar à espera na Ânimos 60 de alguns textos sucintos, enfim, embora com menos folgo, daqueles que resultam do teu trabalho de maior fogo, mas pode ficar aqui assente quando estes dias vais brindar-nos com um textinho. Quando eu tiver algum tempo, vou procurar fazer alguma coisa. Muitos parabéns. Obrigado. E até um destes dias. Muito obrigado.